Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e esse é mais um episódio do podcast do Ecoevolução sobre ciências e educação. Esse é um projeto do Ecofrag, que é o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais da Unifal, que é a Universidade Federal de Alfenas, aqui no sul de Minas. E hoje eu vou entrevistar o biólogo Rafael Luiz Fonseca, que trabalha no MCTI, que é o Ministério de Ciências e Tecnologia e Inovação. Mais especificamente, ele trabalha no projeto Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, ou a sigla SIBBR, ou seja, é um biólogo que trabalha com banco de dados. Sim, isso existe, quem não conhecia vai conhecer agora. E essa é mais uma entrevista sobre a série de empregos não acadêmicos, que é uma dúvida, uma demanda de vários alunos crescente, na graduação. Vários alunos têm achado os cursos muito voltados para a área acadêmica, e gostariam ou precisam de ter uma noção maior de uma atividade mais prática, mais aplicada ou fora da parte de pesquisa e tudo. Então vamos conhecer um pouco do trabalho e da formação do Rafael, como ele foi parar no MCTI, o que exatamente ele faz com o banco de dados. Então, primeiro eu quero agradecer, Rafael, você por ter aceito aí o convite para participar do episódio. E aí eu queria que você, por favor, falasse um pouco da sua formação, da sua trajetória, como você teve contato aí com o MCTI, com esse sistema da biodiversidade. Fala um pouquinho pra gente aí. Obrigado. Ok, muito obrigado, Flávio, pelo convite. Eu acho sempre interessante essas oportunidades de estar conversando com futuros profissionais e, quem sabe, ajudando um pouco a orientar as futuras decisões para a formação profissional de cada um. Bom, a minha história dentro da biologia ela é bem heterogênea, bem diferente das demais. Acho que vale a pena começar um pouquinho lá atrás, na graduação, para explicar como que eu cheguei até aqui. Porque não foi uma trajetória retilínea, ela foi cheia de nuances, cheia de oportunidades e desafios. E tudo começou lá na graduação. Na verdade, foi até antes da graduação. Eu comecei minha vida profissional um pouco antes de entrar na universidade. Eu trabalhava como técnico em eletroeletrônica, então eu trabalhei um ano antes de entrar na universidade. Eu entrei na Universidade de Biologia e já tinha toda uma experiência profissional, já sabia como que era o mercado, já tinha meu emprego, sabia como que funcionava. E entrei porque eu gostava de biologia, queria ser biólogo e fui atrás do meu sonho. Aí, a partir do segundo ano de biologia, bateu aquela crise em mim, Se eu interromper um pouquinho, bateu aquela crise. Por que você queria biologia? Isso foi desde pequeno, Eu sempre gostei de áreas biológicas, eu gostava de biologia, sempre li bastante a respeito, sempre tive uma vontade, apesar de fazer um técnico em outra área. Esse curso técnico foi muito por uma pressão até familiar, por conseguir um emprego, por ter meu irmão já tinha feito o mesmo curso, enfim, aquela pressão familiar. Eu fui fazer o técnico, mas não gostava da área que eu atuava, queria biologia, e fui atrás mais um sonho do que propriamente um vislumbre de profissão, mercado de trabalho. Eu queria estudar aquilo. Passei em biologia e comecei a me aprofundar mais na área. Quando eu te interrompi, você estava falando, no segundo ano você teve uma crise um pouco... Segundo ano começou a bater um pouco de crise, porque eu comecei a não ver o mercado de trabalho para biologia. E eu já tinha trabalhado, eu já sabia, já tinha meu emprego, e deixei tudo para fazer biologia. Falei, puxa, será que eu fiz uma escolha certa, E comecei a ficar meio preocupado com isso. Mas uma coisa interessante que você falou, Rafael, desculpa interromper de novo. Mas essa crise, será que não é justamente como esse comentário que eu falei, que você não estava se encaixando muito, talvez, ou não vislumbrava a parte acadêmica, não gostava tanto, e não vislumbravam a outra opção, sem ser da aula e da fazer pesquisa, ou por Exato. Na verdade, eu não via muita outra opção a não ser dar aula e fazer pesquisa. E na minha visão ali, eu falei, nossa, eu vou
Para eu chegar em algum lugar, eu vou ter que fazer graduação, vou ter que fazer o mestrado, o doutorado, um pós-doc, para depois tentar alguma coisa. Eu não sei se é isso que eu quero. Eu começou a bater uma crise, né? E assim, a minha família, apesar de sempre ter me apoiado, sempre ter colaborado em tudo, é uma família humilde, né? Eu não tinha condições de... Eu precisava trabalhar. Depois de um tempo, tinha como meu pai me ajudar mais, enfim, eu precisava me virar. E eu comecei a ficar preocupado com aquilo, né? Falei, nossa, será que vai demorar tanto para ter um retorno? O que eu vou fazer da vida? Comecei atrás de estágios, os estágios, a grande maioria ou não era remunerado, ou tinha uma bolsa que era difícil de conseguir na época, ou muito pequena, enfim, começou a bater um certo desespero. Aí comecei a pensar em várias oportunidades. Na época a gente tive contato com empresa júnior, né? E aí foi algo que nós fizemos, eu e mais alguns colegas da época de biologia, nós fundamos a empresa júnior da biologia na Unicamp, Alphabio. Isso foi em 98, 99, justamente para tentar trazer a questão de abrir o mercado de trabalho para aquelas pessoas que não tinham perfil acadêmico ou queriam tentar outras oportunidades de trabalho que não a área acadêmica, né? Sim, legal. E foi uma discussão intensa na época, né? Quando a gente abriu a empresa júnior, nossa, foi uma revolução, né? Dentro da Unicamp, debates sobre ciência e mercado de trabalho, algumas pessoas eram contra, outras a favor, enfim. Mas foi interessante, eu aprendi bastante nessa época, tive contato com outras oportunidades outras visões, né, de profissão na área de biologia, de meio ambiente. E aí comecei a minha vida, né? Comecei a dar aula na época, dava aula em supletivo à noite, para conseguir me virar, mas também não era aquilo que eu gostaria de dar aula, não era aquilo. E aí consegui um estágio numa fundação, Campinas, que era na base de dados Tropical. A Fundação André Tozello, o departamento a base de dados Tropical. Era uma fundação que trabalhava com a parte de micro-organismos voltados para a indústria e tinha um setor que era a parte de banco de dados, sistemas, e eles precisavam de estagiários para auxiliar. E como é que você ficou sabendo? Eu fui um anúncio, acho que no mural da Unicamp, alguma coisa assim, eu vi um anúncio, procura esse estágio, mandei meu currículo. Legal. E você nunca tinha trabalhado com sistema com dados, com a parte... Não, na verdade eu fui selecionado porque, como eu já tinha uma boa noção de informática, né, por conta do técnico e tudo mais, eu fui selecionado porque eles gostaram do meu perfil, que eu sabia a área de biologia, mas também tinha uma intimidade maior com informática. Aí eu fui para lá. E, na verdade, era para padronizar tabela, planilha, Excel, até site eu fiz de tudo. E depois de um tempo na fundação, houve lá uma conversa de alto nível dentro da Fundação André Tozello, e as pessoas que trabalhavam na base de dados Tropical saíram e fundaram o que é hoje o CRIA, o Centro de Referência e Ação Ambiental, uma ONG, que atua em Campinas com sistemas de informação ambiental na web. E eu trabalhei no CRIA depois migrei, né, com as pessoas e fui contratado e acabei ficando 5 anos no CRIA trabalhando em diversos projetos ligados à área de dados e bancos de dados e sistemas de informação ambiental na web, né? Dentre esses projetos que eu trabalhei no CRIA, um deles foi o Biota FAPESP. Eu comecei a trabalhar com o sistema de informação do Biota FAPESP, isso já em 99, 2000. Na época eu era aluno do Joly, né, do Carlos Joly, professor da Unicamp. Comecei a trabalhar pelo CRIA no Biota FAPESP, com a orientação do Joly, e isso já em 2000. Era uma época que, assim, os pesquisadores de campo estavam começando a usar GPS, a questão de sistema de informação geográfico ainda estava ganhando força. Então, assim, eu dava curso de GPS para pesquisadores, ajudava a sistematizar os dados, a importância de ter bancos de dados, sistemas de informação. Aí acabei pegando gosto para a parte de geoprocessamento, fiz um curso, uma especialização de geoprocessamento na Unicamp.
Isso tudo durante a graduação, cara? Não, isso já é formado, né? Eu formei e fui pro CRIA. Ah, entendi. Tá? Você, então, durante assim, a graduação, ainda estava naquela empresa antes no de estágio separar? na Fundação Dretozelo. Eu fiquei, como estagiário, na graduação, eu fiquei 1 ano na Fundação Dretozelo e dando aula à noite, e depois eu me formei, eu fui pro CRIA e fui contratado. Tá, legal. Tá. Aí em vez de você não seguiu a parte acadêmica, né? Mas você falou que era orientado pelo Joly no mestrado? Eu peguei no começo eu fiquei com logo depois de formado, eu peguei 2 bolsas da FAPESP de treinamento técnico, que eles falam, que é para aluno graduar, trabalhar em projetos de pesquisa, né? Legal. Então, assim, eu fiquei um tempo com essas bolsas, depois eu fui realmente contratado pelo CRIA e fiquei lá até 2005, fiquei 5 anos. Beleza. Então, assim, foi uma transição do estágio e até uma continuidade de projeto, enfim, e aí fui contratado, mas trabalhando com a parte de informação, né? Como eu trabalhar os dados e informação ambiental. Foi foi tudo, na verdade, assim, a gente não foi nada planejado, né? As coisas foram acontecendo meio por acaso, e aí quando eu vi a oportunidade de utilizar algum conhecimento que eu já tinha prévio, que na área de informática, e uma coisa que eu gostava, que era a parte de biologia, enfim, nas áreas ambientais, eu achei muito interessante, né? Então, quer dizer, deixa eu só resumir pra galera. Claro. Assim, você, durante a graduação, se eu percebi certo, você gostava da parte ambiental. Porque a gente tem dentro da biologia, quem não conhece, a parte mais médica, a parte mais de laboratório, de fisiologia, mais interna, e a parte também ambiental. Você transitava nas duas ou já sabia que gostava da parte mais ambiental, mas não queria a parte acadêmica com isso? Aí foi... É isso? Cara, foi uma loucura. Na verdade, eu entrei para biologia pela área médica. Fui fazer biologia, eu falei assim, nossa, eu quero uma área médica. Mas eu não... Quando você entra na graduação, pelo menos, não sei se é o caso de todo mundo, né? Foi o meu... Eu não tinha muito conhecimento sobre a área, com certeza, né? E aí no primeiro ano que eu falei, olha, eu talvez não é tanto a área médica que eu goste. Aí comecei a gostar mais da área ambiental, enfim, aí fui vendo outras oportunidades, né? Legal você ter esse relato, porque muita gente me relata isso, entrei numa área e vice-versa, às vezes a área ambiental e gostou mais da área médica, às vezes não gostou de nada. Eu fui para a área médica e aí vi que não era aquilo, fui para o molecular, e inclusive acabei cursando as disciplinas da área molecular, mas o que eu me apaixonei mesmo foi para a área ambiental. Beleza. E aí... Então, assim, é uma transição também totalmente inesperada. Mas é legal, porque você está falando do inesperado, tanto da mudança da molecular para ambiental, tanto ter achado essa área de sistema de dados aí, da informática, que também foi inesperado, foi por acaso, né, foi te contando, muito também pela falta de informação, né, porque você no colégio tem a informação do que é essa área mais médica, o que é essa área mais ambiental, pelas disciplinas, né, então depende muito do seu professor no colégio, então eu acho que você está dando isso, eu acho que eu gosto disso, né, aí chega lá, vai ver com mais detalhes, não era exatamente isso, né. Aí depois, exatamente. Né? E lá dentro, nós acadêmicos, me botando como culpa aqui, inclusive esse projeto tentando tirar um pouco dessa culpa, né? A gente acaba academizando muito o ensino, né? Então a gente não dá muito horizonte para as pessoas saberem que, além de dar aula e pesquisa, o que eu faço? Quer dizer, já quando algum aluno vai falar para os pais que vai fazer vestibular de biologia, eles me relatam que a primeira coisa que perguntam mas você vai dar aula? O que você vai ser, né? Ele às vezes nem pesquisa, sabe que a pessoa fala. Quando chega aqui, o aluno faz a graduação e às vezes continua com essa mesma ideia, né? Que eu vou dar aula, aí acrescenta só a pesquisa. Eu tenho pesquisa também, então eu posso ser professor universitário, pode ser um centro de pesquisa, mas essas outras opções que existem, não acadêmicas, que falta um pouco a gente divulgar. Lógico, falta um pouco da gente mesmo saber, né, nós professores, mas esses relatos é muito legal, porque muita gente que vai te ouvir agora vai achar, ele tá falando da minha vida, eu também tô nesse sentido, né, o que eu faço? Então, é legal esse relato, porque muita gente não tá igual.
Para você ver, né? Eu entrei para médica, fiz molecular, gostei da área ambiental, entrei numa área na Unicamp, abri empresa júnior, fui para uma área de trabalhar com banco de dados, então assim, é uma questão. Existe possibilidade, só que você tem que Ser ativo, estar né? aberto a mudar e procurar novas possibilidades, né? Legal. Então, assim, existe muita oportunidade, sim, mas tem que ser bem proativo e ir atrás disso, né? Legal. Mas deixa eu perguntar uma curiosidade agora. O que momento você falou assim, nossa, é isso que eu... Porque a partir desse momento que eu entendi, é que você está trabalhando com isso até hoje, né? Você está trabalhando com sistema de dados. Teve algumas pequenas variações, mas não fugi muito disso, não. Tá. Mas assim, a que momento você falou, nossa, é isso? É isso que eu quero para ver assim. Foi logo no estágio antes do CRIA, foi do CRIA. Que momento você tem uma hora assim, nossa, isso eu quero trabalhar por resto da vida, aqui eu me encaixei, aqui eu vou ficar. Eu acho que nesses 5 anos que eu trabalhei tanto no Biota, depois tem o Species Link também, que é um sistema de coleções biológicas que também trabalhei durante um bom tempo, eu queria. Nesse período eu tive contato com uma parte acadêmica também, bem interessante, que é um pessoal de distribuição potencial de espécies. Então, na época, desses 5 anos, eu tive um contato com vários pesquisadores internacionais para trazer essas metodologias para o Brasil. Então, era uma área que me oferecia tanto o mercado de trabalho, quanto também um acompanhamento e uma visualização e até uma possibilidade de fazer pequenas inserções na área de pesquisa. Então, isso eu achei muito interessante, porque me dava uma liberdade muito grande, né, de trabalhar. Eu poderia fazer tanto é que eu tenho publicações, tenho parcerias de pesquisa com vários colegas, mas eu tinha minha área de atuação profissional, que era na parte de sistemas de informação ambiental. Quando eu percebi que era isso, né, que eu queria fazer, foi realmente depois de uns 2, 3 anos de formado, que eu estava trabalhando na área, já com conhecimento e experiência, e que eu tive esse insight, né? Falei, olha, tenho liberdade, tenho minha área profissional, e acredito que essa área vai crescer muito. Creio que essa área vai ser fundamental daqui a alguns anos e tende a crescer exponencialmente. E tanto é que eu estou nela até hoje. Legal. Uma resposta racionalizada depois dos anos, né? Mas, na verdade, geralmente a gente fica numa área quando fica assim, ó, feeling, né? Assim, gostei. Né? Tô indo sem saber, né? Tem que experimentar, você tem que ver, porque todas as áreas têm suas vantagens, suas desvantagens, nem tudo são flores, né? Tem muita coisa chata, muita coisa ruim que você tem que fazer, enfim, como qualquer profissão, mas só experimentando e tendo a vivência que você vai realmente saber. Depois do CRIA, como é que você chegou até o... Então eu fiquei 5 anos aí no CRIA, né? O CRIA foi uma escola bem interessante, foi a minha primeira experiência numa ONG, então fiquei lá como pesquisador na ONG, trabalhei em vários projetos grandes, projetos pequenos, de todos os tipos. E, como eu falei, tive contato muito grande com o pessoal de modelagem que estava começando no Brasil a trabalhar com modelagem de distribuição potencial de espécies, e eu já trabalhava com geoprocessamento, poucas pessoas que trabalhavam no Brasil, bem assim, né? E aí eu recebi um convite para trabalhar, isso foi final de 2005, recebi uma proposta para trabalhar na Conservation International aqui em Brasília, uma outra ONG internacional, para trabalhar com unidade de conservação do Estado. Então, assim, foi uma proposta de trabalho que, na verdade, era para continuar trabalhando o que eu fazia no CRIA, sistema de banco de dados, sistemas de informação, análise espacial, parte de geoprocessamento, e só que voltado para áreas protegidas do Cerrado. Então eu vim para Brasília, eu estou aqui há 10 anos, né? Eu cheguei aqui em janeiro de 2006 e comecei a trabalhar na Conservation com esse foco, né? E também foi um outro aprendizado,
Porque, embora eu ia trabalhar com dados, informações, análise, eu também tinha que conhecer bem unidade de conservação. Eu nunca tive, não tinha na nação nada muito forte com a parte de legislação ambiental. Então, assim, eu sabia o que era uma área protegida, sabia o que era uma unidade de conservação, mas os diferentes tipos, finalidades, gestão, órgãos, conselho, plano de manejo, não sabia nada daquilo. Entendeu? Aí tive que aprender, entrar nesse universo para entender toda essa parte legal de áreas protegidas e como que eu poderia contribuir fazendo análises, pegando informações relevantes, fazendo sistemas que contribuíssem para a gestão de unidade de conservação. Então fiquei 3 anos no CIAI trabalhando com isso e foi um aprendizado muito grande, principalmente com a unidade de conservação. Eu visitei inúmeras unidades de conservação do Cerrado, fiz vários trabalhos de propostas de criação de unidade de conservação. Então também é uma coisa que eu não aprendi. Isso na graduação eu pelo menos não tive, não sei se está no currículo hoje, né? Qual que é o estudo prévio para você criar uma área protegida? Quais são os requisitos para você ter uma REBIL e não um parque nacional ou uma estação ecológica? Enfim, tive que aprender bastante sobre isso e fiz vários estudos de criação, expansão, corredores ecológicos. E aí o CIAI trabalhava muito em parceria com o governo federal, né? Governo federal e governo estadual. Então esses estudos caminhados para o governo, às vezes era parceria na época com o IBAMA, depois o CMBio. Então eu comecei aqui em Brasília, principalmente trabalho no CIAI, comecei a aprender bastante sobre a parte de legislação e governo, né? Governo federal, que é um outro foco que eu confesso que eu não tinha a mínima noção. Aí fiquei 3 anos trabalhando lá, então foi minha segunda ONG. E, paralelo a isso, eu comecei a dar aula à noite. Então, eu trabalhava no CIAE durante o dia e dava aula em faculdades particulares à noite. Mas por quê? Porque era por causa da grana ou por causa de gosto ou os dois? Olha, primeiro, eu até falei, eu comecei a dar aula em supletivo, né, curso supletivo, e eu dei um tempo aula em supletivo. Para mim, aprendi a dar aula dando aula, né? E aí, para ter um recurso a mais e expandir o mercado, a minha experiência profissional, eu falei, não, vou dar aula. Eu sempre me preocupei muito em formação curricular. Né? Então, assim, eu falei, não, eu quero formação profissional, desculpa, currículo, né? Eu quero ter um currículo bom, eu quero ter um currículo diverso e eu acho importante ter essa experiência profissional dando aula em uma faculdade. Aí eu fui atrás. No começo eu praticamente jogava para dar aula, 6 meses que eu dava uma disciplina de 2 horas semanais e foi uma experiência importante e acabei ficando dando aula em faculdades 4 anos aqui em Brasília. Dava à noite, sábado de manhã, enfim, nas horas que eu tinha, né? E dei aula para agronomia, curso de agronomia na parte de processamento, fotointerpretação, dei aula de biologia da conservação para biologia, biogeografia, educação ambiental, o que aparecia eu dava aula. E foi uma experiência muito legal, gostei bastante, aprendi a gostar. Se até o meu preconceito lá atrás da graduação, né, eu gostei de dar aula, sinto falta de dar aula, parei de dar aula porque eu não estava dando mais conta e sinto falta disso. Porque você aprende muito com os alunos, né? Você sabe bem disso. Então você aprende muito, é uma troca muito legal. Renovei bastante os conhecimentos ali. Você também acaba organizando seus pensamentos na hora de explicar, né? Então é importante pra gente também, né? Revisar. Demais. Então hoje, quando eu preciso dar uma palestra, alguma coisa, é muito mais fácil organizar os tópicos, se expressar mesmo em público com esse tempo de dar aula. Então, assim, isso ajuda muito, né? Então, foi uma época bem interessante, assim. É cansativo, não é fácil dar aula, não. Sim. É cansativo,
Eu dava aula à noite e trabalhava eu tinha outro emprego durante o dia, né, no CI. Uhum. Aí em casa às 11h30 da noite, dava aula das 7 da noite, 7h30 até as 10h30, 11 horas da noite. Você chega em casa, você não consegue desligar, né? Sim, sim. Aí eu Adrenalina lá em demorava cima. pra dormir, e nossa, foi uma época cansativa, mas muito prazerosa. Aí então eu fiquei mais 3 anos no CI, trabalhando com isso. Aí eu saí de lá, enfim, o CI passou por uma reestruturação total, né? A missão do CI foi focada para questões de serviços ecossistêmicos, enfim, houve toda uma reconfiguração da instituição aqui no Brasil. Eu acabei saindo e aí eu trabalhei algum tempo como consultor autônomo, fiz plano de manejo de unidade de conservação, fui contratado para coordenar plano de manejo, fiz um manejo lá na estação ecológica de Maracá, em Roraima, fiz alguns trabalhos pontuais, fiz de tudo, né? Porque para consultor o que aparece você faz. Pegar. E então, assim, como eu trabalhava tanto na parte de meio ambiente, na parte de processamento, de mapa a levantamento em campo, eu fazia de tudo. E aí fiquei um tempo, 1 ano, 2 anos, fui contratado por uma empresa de engenharia, na parte de meio ambiente. Então, toda a parte de licenciamento ambiental, estudos ambientais para infraestrutura, eu passava por mim. Então, a parte de processamento e meio ambiente ficou comigo. E aí, assim, também tive que aprender toda a parte de legislação sobre licenciamento, né? Que eu também não tive isso na formação e tive que ver casos, né? É outro ritmo, né? Quando você entra numa empresa de engenharia, uma empresa grande aqui em Brasília, e que trabalhava com a parte de regularização fundiária, com a parte são grandes empreendimentos, e aí você tem contato com uma realidade que você nunca tinha imaginado, né? Na cidade mesmo. Exatamente. Então os projetos que eu fiz aqui nessa empresa aqui em Brasília, para quem não conhece, né, tem muita vazão, muita área de governo público em que as pessoas entram lá, acabam ocupando, mas são invasões assim antigas, já tem ruas, casas bem estruturadas e áreas gigantescas, regulares, que o governo quer regularizar. Então você tem que fazer todo um trabalho de estudo prévio de impacto ambiental, de inundação, risco de inundação, APP, córrego, cadastro de nascente, e depois todo um projeto, a partir do estudo ambiental, aí vem o projeto urbanístico e depois o projeto de engenharia. Então eu fiz esse trabalho, e assim, a primeira área que eu peguei para trabalhar foi uma área onde tinha uma invasão mesmo, né? Uma área irregular com mais de 15 mil casas. E aí você tem que fazer o levantamento ambiental. E aí você tem uma realidade muito diferente do que você imagina, né? Coisas desagradáveis e coisas boas também, né? Então, assim, fiz um estudo muito detalhado sobre toda a parte de meio ambiente, catálogo de nascente, pessoas que tinham que sair, risco ambiental, e grande parte do estudo ele não foi para frente porque eu tinha que retirar muitas pessoas daquelas casas, não tinha para onde levar aquelas pessoas. Então, assim, você entra em choque com questões políticas, questões econômicas, sociais, né? Exatamente. E aí você acaba ficando um pouco descontente do que você está fazendo. Então, eu fiquei 1 ano, 2 anos trabalhando com isso. Coordenei EIA-RIMA, PRAD, vários estudos ambientais que eu também não conhecia. Eu tive que aprender também, assim, por força da necessidade. Aí eu saí da empresa e fui contratado. Na verdade, eu recebi uma proposta da cooperação alemã, da GIZ, né, antiga GTZ, para trabalhar em um projeto de monitoramento da biodiversidade. Aí eu saí da empresa e fui contratado pela cooperação alemã para trabalhar nesse projeto de cooperação internacional, que era Brasil-Alemanha,
Mas isso era o que? Uma ONG? Outra ONG? Não. Não, a GIZ é uma empresa mesmo do governo alemão e ela atua como com cooperação técnica internacional. Então eu fui contratado, é uma empresa mesmo, né, carteira assinada, tudo, para desenvolver esse projeto para o governo brasileiro. Então eu ficava em contato com o Ministério do Meio Ambiente aqui no Brasil, o ICMBio, né, para desenvolver um sistema de monitoramento da biodiversidade no Brasil. Aí foi um projeto muito legal. Foi assim o que me salvou mesmo para a área ambiental, porque nesses 2 anos da empresa de engenharia, apesar de ser muito produtivo, de se aprender muito, eu fiquei bem frustrado com a parte ambiental, porque, como eu disse, você acaba entrando em contato com coisas bem ruins, assim, Sim, né? sim. A minha experiência não foi tão positiva. E acaba sendo, E aí, você vendo que tudo passa na frente do ambiental, né? Aí é meio complicado de você se permanecer assim. não, exatamente. O aspecto político, econômico, acaba sendo Preponderante, né? exatamente. Então, nós fizemos um estudo gigantesco, voltando um pouquinho ao assunto, né, Aham. nesse EIA-RIMA. Para você ter uma ideia, o volume do trabalho, eu fui tem que entregar impresso, né? Para o governo, você não pode mandar o digital. Ai, meu Nós Deus. fomos com um carrinho de mão. Sério? Nossa. Sério. São volumes e volumes e volumes de estudo. São mais de 120 mapas Nossa. de toda a área, isso impresso em A1, A0, e Nossa. toda a parte de volume de estudo ambiental, com a parte de área de urbanística, social. É um estudo gigantesco, é que entrega com um carrinho de mão. Nossa. Na hora que o pessoal olhou aquilo, falou assim: não, realmente, você acha que eu vou tirar alguém daquela região lá só porque você falou que tem uma app? Não vou Aham. fazer isso. Então, assim, Volta o carrinho de mão. não, praticamente foi um ano de estudo jogando no lixo. Lixo, né? Então, assim, o aspecto econômico e político realmente ele é bem complicado. E aí, então, eu saí da empresa, né, fui para a GIZ, eu fiquei alocado dentro do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação, né, da Biodiversidade, aqui em Aham. Brasília, fiquei alocado lá dentro para ajudar a desenvolver o Sistema Nacional de Monitoramento da Biodiversidade em unidade de conservação. E a minha área específica dentro do projeto era a parte de sistema de informação. Então, assim, voltei para a área que eu comecei a trabalhar lá atrás, no CRIA, há 10 anos. Voltei fortemente para trabalhar nesse projeto. Tinha mais pessoas, né? Tinha outros. A equipe era composta por 7, 8 pessoas, eu uma dessas pessoas. Mas eu era responsável pela parte de sistemas de informação. Como fazer com que os dados de monitoramento lá de campo, coletados em campo nas unidades de conservação, fossem integrados e utilizados para a tomada de decisão. Então foi um projeto assim, durante 4 anos muito interessante, culminou no desenvolvimento do portal Bio do Ministério do Meio Ambiente. Se vocês entrarem no site do Ministério do Meio Ambiente, tem lá um link para o portal da biodiversidade, que na verdade hoje quem é responsável por manter esse portal é o ICMBio. Então lá tem vários dados integrados do ICMBio que estão disponíveis para o público, com mapas e tudo mais. Isso foi um dos resultados do projeto, todo o desenvolvimento do portal, capacitação das pessoas. Então, trabalhamos muito com capacitação interna no ICMBio e no Ministério do Meio Ambiente, de criar um sistema de informação, como organizar os dados, como integrar os dados, ferramentas, análise. Então, assim, foi um trabalho bem interessante nisso. Quer dizer, essa é um sistema de informação de espécies só para... de espécies não, de informações biológicas, né? Só para unidades de conservação, você está falando, é isso? Na verdade, a ideia o projeto que eu trabalhei era para organizar os dados de monitoramento das unidades de conservação, mas o portal que foi desenvolvido, ele é mais do que isso. Ah, tá. Então, assim, ele tem dados de centros de pesquisa do ICMBio, ele tem dados públicos do CISBio, né, do Sistema de Autorização à Pesquisa do ICMBio. Então, é bem interessante. O pessoal pode dar uma olhada lá, uma brincada com ele. Inclusive, dá para você fazer buscas na sua região. É só colocar lá o nome do município, ele mostra quais são as ocorrências que estão no seu redor. Tem imagem, tem várias ferramentas que úteis para isso. Mas
restrito para monitoramento nem de conservação, não. Ele é aberto para vários fins. Ele é uma ferramenta bem potente. Então eu fiquei lá bastante tempo. E aí eu saí desse projeto e estou em outro projeto também vinculado a sistemas de informação. Só que esse é o outro ministério, né? O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E estou aqui desde o ano passado para o CIB-BR, que o CIB-BR é um sistema de informação sobre a universidade brasileira. É um sistema que procura criar uma infraestrutura nacional de integração de dados e informações ambientais de todo o Brasil, de qualquer tipo de dado e informação. Então, assim, é um projeto bem ambicioso, né? E eu estou aqui para coordenar. Na verdade, eu tenho 2 coordenações sobre minha responsabilidade. Uma coordenação de TI propriamente dita, onde tem um pessoal de desenvolvimento, infraestrutura, e uma coordenação que nós chamamos de dissipação. Apesar do nome ser muito ruim, na minha opinião, ele trata com a parte, são as pessoas que trabalham com dados e informações. São as pessoas que entendem o que é o dado, como organizar o dado, como estruturar o dado para produzir informações e conhecimento. Então são biólogos, na maioria dos casos são biólogos ou pessoas que trabalham na área de meio ambiente que estão nessa interface entre conhecimento da biologia e como estruturar os dados e informações em bancos de dados. Peraí, Rafa, deixa eu perguntar uma coisa. Antes, você estava falando, você saiu lá da empresa alemã, que estava ligado com o ICMBio, né? E foi para o MCTI. Você continua na mesma empresa ou só mudou do ICMBio para o MCTI? Não, eu mudei eu saí da empresa e fui contratado pelo MCTI para esse projeto. Ah, tá. Isso não é concurso público, é um contrato. Não, eu sou contratado para esse projeto, tenho salário, enfim, contrato mesmo, normal, só que não sou servidor público. Ah, tá. Entendi. Estou aqui já desde o ano passado. Tá. E aí, então, fala mais um pouquinho desse projeto em si. Qual é o objetivo desse projeto do SBBI? Então, o CIB-BR, ele é um sistema nacional de dados e informações ambientais. Então, assim, o nosso objetivo é integrar e disponibilizar qualquer tipo de dado ambiental que as instituições brasileiras queiram disponibilizar. Então, hoje nós temos mais de 6 milhões de registros de ocorrência de espécies que estão públicos. Na verdade, nós temos quase 9 milhões já para indexar e tornar público. Caramba. São de ocorrência de espécies do Brasil. E nós temos também um outro modelo de dados, que não é ocorrência de espécies, mas dados ecológicos. São dados que qualidade de ar, enfim, topografia, relevo, solo, ruído, enfim, abundância, que não é simplesmente uma ocorrência, enfim, outros tipos de dados que são dados ecológicos. Também nós temos mais de 1 milhão, 2 milhões de registros, e estamos desenvolvendo várias ferramentas para possibilitar outros tipos de dados, que sejam publicados outros tipos de dados. Então, nós estamos em desenvolvimento toda a parte de dados geográficos, que mapas possam ser disponibilizados, imagens, sons, enfim, outros tipos de arquivos multimídias também possam ser disponibilizados. E a ideia é que as instituições brasileiras consigam disponibilizar esses dados na infraestrutura do governo, que é o CIB-BR. Então, nós damos apoio lá na ponta para qualquer instituição, seja uma universidade, instituto de pesquisa, enfim, uma ONG queira publicar os seus dados. Ou seja, a gente capacita o usuário, como ele tem que fazer, indica qual é a melhor ferramenta, integramos ele aqui no sistema, publicamos e também desenvolvemos ferramentas para apoio à tomada de decisão no governo. Legal. Então, nós temos várias ferramentas que estão em desenvolvimento atualmente para que esses dados possibilitem tomar de decisão, vários níveis. Aí depende da priorização do governo. Né? Então, deixa eu fazer uma pergunta de alto interesse, mas também quem está escutando pode estar o interesse também. Por exemplo, a gente tem vários dados aqui de coleta de pesquisa e a gente gostaria de fazer essa disponibilização dos dados, né, para vocês, e também, quando precisar, extrair esses dados e outros dados. O que eu deveria fazer, ou quem está em outros centros de pesquisa querendo fazer isso, como que se dá
o passo a passo, assim, de maneira geral. Assim. Hoje é muito simples, né? Nós temos um e-mail de contato, basta entrar em contato com o CIBBR. Se você entrar no site www.cibr.gov.br, tem vários contatos para você solicitar a publicação dos dados. Um e-mail formalizando que tem o interesse, nossa equipe entra em contato e dá todo o suporte técnico de como estruturar os seus dados localmente e qual ferramenta você deve usar. E nós capacitamos isso também no uso dessas ferramentas e como que pode estar publicando e consumindo os dados. Hoje os dados que estão no CIBBR, eles são todos públicos. Então você entrou lá no CIBBR, você pode acessar qualquer coisa, todos aqueles 6 milhões e meio de registros, dos dados ecológicos, hoje é tudo disponível. Então o que vem para cá, nós assumimos que o autor do dado, ele tem, né, ciência disso, que o que vem para cá é público. O que ele não quiser tornar público, nós recomendamos que não disponibilize para a nossa infraestrutura. Apesar de estar envolvendo uma metodologia para acesso restrito, com login e tudo mais. Mas hoje a gente não tem isso. Porque às vezes eu estou pensando nisso porque a gente tem casos aqui, por exemplo, de registros de espécies ameaçadas e que são altamente visadas, né? Então, por exemplo, orquídeas, que tem extrativismo, ou onça parda, e aí, às vezes, a gente fica com medo de ao divulgar isso, o pessoal usar isso para extração ou caça, alguma coisa assim, né? Isso é uma discussão que eu sempre falo que a comunidade científica tem que ter. O CIBBR, ele é um suporte, né? Ele é uma infraestrutura. Nós não temos autonomia, nós não somos especialistas em nenhum grupo e nem queremos ser para dizer o que é, o que não é, o que deve ser publicado ou não. Sim. Então a gente segue a orientação de cada instituição que está publicando. Então, assim, a política didática da instituição. Então tem instituição, por exemplo, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que ele disponibiliza tudo. Mas é uma definição da instituição, dos pesquisadores que estão lá. Outras instituições, elas fazem algumas restrições. Então, nós respeitamos todos. Não, eu digo que você estava falando aí do desenvolvimento dessa ferramenta de uso controlado, né? Porque às vezes é interessante para esses casos, exatamente. Né? Mas é que como não há um consenso, né, sobre isso, e tem visões diferentes, e nós vamos desenvolver essa ferramenta. Né? Quem quiser usar, usa. Quem quiser falar, olha, esses dados vão ser restritos só para tal grupo de pessoas, vai ser essa possibilidade. Mas a gente, como eu disse, a gente respeita as... Sim, vão ter as 3 opções, né? Exatamente, vamos oferecer isso para os usuários. Tá, legal. Então E aí nós trabalhamos basicamente com estruturação de dados e informações em meio ambiente. Então, uma pergunta que talvez alguém que seja ignorante no assunto, eu falo assim, bom, ele pode estar ouvindo e falar assim, bom, mas os meus dados, eles vão ser divulgados e públicos, né? Mas qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem de alguém publicar os dados, quer dizer, eu jogar meus dados lá e ser publicados? Existe alguém que pergunta isso? Ou pode ter alguma dúvida sobre isso aí? Não, tem várias, né? Várias questões sobre isso. Bom, tem vantagens, claro, e tem os aspectos legais que orientam sobre isso. Então, as vantagens, claro, que você ganha uma visibilidade a mais. Então, se a sua instituição, o seu laboratório está divulgando os seus dados numa infraestrutura, você tem lá o seu logo do seu laboratório, da sua instituição, contato, você pode ter uma divulgação maior do seu trabalho. Isso, de fato, a gente vê que vários contatos profissionais para pesquisa surgem a partir dessas buscas de dados na web. Legal, aumenta o network, né? Exatamente, seu network aumenta demais. Então, olha, tem fulano que trabalhou com isso, coletou isso, vou entrar em contato com ele e de repente surge um novo trabalho. Acontece bastante. Tem uma questão também de backup. Pode parecer brincadeira, mas nós já salvamos várias instituições que perderam seus dados. Sério? Caramba. Sério, já aconteceu isso. Pessoas que perderam seus computadores ou por motivo de pane ou por motivo de roubo de computadores. Tem coleções, por exemplo, isso não foi no caso do CIBBR, mas aconteceu algum tempo atrás,
pro Butantan, Sim, uma coleção pegou fogo. Pegou fogo, verdade. Então, os dados que estavam lá na coleção, eles se perderam, mas tinha uma cópia que estava disponibilizada no SpeechLink, no CRIA. Legal. Então, assim, os dados, você consegue perpetuar esses dados por mais tempo. Né? Isso, por medida de segurança, você tendo uma cópia na web, você tem mais facilidade. Outra questão é que essas redes, o CIVBR está desenvolvendo isso, ela oferece várias ferramentas para qualidade de dados. O que é isso? Então, assim, qualidade de dados é você agregar, você identificar erro nos seus dados. Ah, tá. Então, por exemplo, validação de nome taxonômico. Ah, que legal. Então, você pode ter ferramenta que vai dar os nomes das suas coletas, por exemplo, e ver se aquele nome é aceito, se não é aceito, se tem sinônimo, se não é, se está errado. Então, ele te dá um checklist. Que legal. Do que, na verdade, nós não chamamos de dados errados, né, porque nós não temos competência para falar isso, mas nós indicamos que são dados suspeitos. Entendi. Que o pesquisador pode dar uma olhada e ver se realmente faz sentido aquilo ou não. Tá. Se a coordenada está caindo dentro do município, se dentro, enfim, faz uma série de ferramentas, um check-up geral. Isso também facilita muito para o usuário, né? Nós desenvolvemos também uma ferramenta que vai ser lançada, creio eu, que dentro de um mês, que é de um data paper. Que é isso? Não sei se você já ouviu. Data paper é uma ferramenta, isso é um estímulo muito legal à publicação dos dados, que é você fazer um artigo científico, publicar um artigo científico, descrevendo a sua base de dados. Ah, sim. Chama data paper agora? É data paper. Então você publica a sua base de dados, disponibiliza ela na web e tem uma ferramenta que já monta o boneco dessa publicação. Que legal. Com toda a metodologia, os metadados, e aí mostra o link. E tem revistas acadêmicas que aceitam, que trabalham com data paper. Sim. E aí é um estímulo a mais para as pessoas publicarem. Então você pode fazer sua coleta, seu trabalho de campo, publicar aquela base e automaticamente você já gera um paper que pode dar credibilidade e atestar que aquela base de dados, enfim, é de sua autoria e tudo mais. Legal. Então, isso é um estímulo a mais. Tem uma cada vez mais forte essa exigência de algumas revistas científicas da gente disponibilizar os dados. Eles não exigem nem o data paper, né? É disponibilizar os dados. Ou joga para eles, ou bota num repositório qualquer e depois comprova de alguma forma que a gente colocou lá. Isso vocês também poderiam servir como isso? Quer dizer, eu posso disponibilizar os dados com vocês e dizer para as revistas que estão lá, ou depende. Exatamente. Pode? Pode sim. Um dos propósitos do CIVBR é ser essa infraestrutura nacional do governo para dar suporte às instituições brasileiras para isso. Então, você depositar numa infraestrutura fora do Brasil, você pode publicar isso no CR e colocar o link para a revista. Olha, minha base está disponível lá no CIVBR, não tem problema. Ah, legal. Justamente isso. Exatamente, tem essa exigência, né, das revistas. E agora tem a questão também de a lei de acesso à informação, né? Sim. Então, a lei de acesso à informação, que eu esqueci o ano que ela foi publicada agora, que fala que todos os dados, dinheiro público, os dados gerados com dinheiro público, eles devem ser públicos, e aí ele estabelece uma série de normas, né? Então, por exemplo, para pesquisas acadêmicas, que ela orienta, claro que sempre há exceções, o que orienta seria 5 anos, prazo máximo para você divulgar. Então, assim, que é o período de um doutorado, o período de uma pesquisa, e a partir disso ele tem que tornar público. Então, assim, onde que as pessoas vão tornar público? Então, o CIVBR está aí para justamente ajudar nisso, né? Então, é uma infraestrutura que você pode estar disponibilizando isso. Então, para quem quiser fazer isso, como você falou, entre em contato com vocês, que aí ao mandar o e-mail vocês vão dar as instruções de caso a caso específico. O e-mail é bem sugestivo, é participação@civbr.gov.br. Gostei. É só mandar um e-mail pra gente que a gente entra em contato. Nós damos toda a parte técnica, curso,
instruções para estar disponibilizando os dados aqui. Beleza, vou deixar esses links também todos no post do episódio. Então, deixa eu te fazer também mais uma pergunta seguindo aqui, que é o seguinte: o ouvinte que gostou, assim, achou interessante trabalhar com isso, né, com o sistema de informação, você consegue mais ou menos explicar uns 2, 3 trabalhos atuais? Você explicou pra gente alguns que você fez nas empresas anteriores. Mas agora, exatamente 3 ou 4 tipos de funções, ou o que no dia a dia ele vai fazer? Porque uma coisa é achar interessante o assunto, né? Outra coisa é passar pelo dia a dia, né? Então, no dia a dia, um exemplo só para ele ver se gosta mesmo da área antes de procurar alguma coisa. Aqui, Flávio, a gente é uma área de interface, né? Então, assim, a gente tem as pessoas, temos aqui vários biólogos na equipe, mas a gente faz um treinamento grande com eles na parte de informática. Então, o que a pessoa da biologia faz, né? Inclusive eu. Nós ajudamos as pessoas a estruturarem os dados de tal forma que ela consiga produzir informação e análise de diversos tipos. Então vocês estão direto com o usuário fora daí. É isso, vocês estão em contato direto com eles. Os biólogos trabalham direto com os usuários. Então, assim, de repente tem pesquisadores de redes como PPBio, PELD, em que precisam publicar os dados, ou nós ajudamos a estruturar melhor os dados, como fazer uma melhor forma para publicar esses dados. Isso nós ajudamos direto mesmo, assim, a gente ajuda o cara a definir a planilha de como armazenar os dados e tudo mais. Isso a gente dá um suporte remoto ou não, às vezes nós vamos lá ou fazemos curso de como usar essas ferramentas e estruturar esses dados. E é interessante até para estimular quem está ouvindo, está em dúvida se deve ou não publicar os dados. Isso, inclusive, ajuda, essa estruturação, essa ajuda que vocês dão, inclusive na análise dos dados para os artigos. Né? Não, sem dúvida. A gente ajuda também como extrair informação. Na verdade, assim, quem trabalha com a parte de banco de dados, a gente trabalha em vários níveis, né? Nós trabalhamos com os dados primários, dados secundários. A informação é como você analisa os dados, você produz informação baseada naqueles dados. Então, assim, quando a gente fala produzir informação, é análise, né? Como que eu vou analisar aqueles dados para produzir informação? Então nós auxiliamos isso sim, diretamente. Isso é uma das atividades que nós fazemos. Nós fazemos capacitação de uso das ferramentas, uso de diversos tipos de ferramentas que nós produzimos ou não. Nós trabalhamos muito forte com instituições de governo para definir novas ferramentas. Então, por exemplo, uma ferramenta que está em desenvolvimento atualmente, que é uma parceria entre ministérios. É o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério do Meio Ambiente. E nós vamos desenvolver uma ferramenta para dar apoio ao processo de priorização de áreas prioritárias para conservação. E você fazer a seleção de áreas prioritárias para conservação no Brasil. Então, para isso, não adianta colocar um pessoal de TI para desenvolver isso. Eu preciso de pessoas que saibam, biólogos, que saibam toda a parte de quais os dados que eu preciso, qual que é o processo de seleção, o que é uma área de conservação, qual que é a melhor área, qual que é a metodologia, quais são as metodologias, como fazer análise. Então, assim, apesar de nosso resultado final ser o desenvolvimento de um sistema, eu preciso de pessoas que conheçam e trabalhem a informação, que conheçam os dados. Então, eu preciso de biólogos e pessoas da área de meio ambiente que interpretem isso, que vão lá, que conheçam o processo, que entendam, e chega para o pessoal de TI e fala, olha, eu quero um sistema com isso, com essas especificações. Tá? Então, eu preciso de pessoas que se entendam o problema, que saibam o problema. Na verdade, sim, a gente sofre para deixar profissional aqui, viu? Porque qual é o perfil dele? Tem que ser biólogo e com formação em informática? Não, a gente precisa de biólogos que saibam bem a parte de... Enfim, pode ser, no nosso caso aqui na área de ambiental, né? Mas que tenham um conhecimento razoável, né? Um conhecimento aprofundado em informática. Então, assim, não precisa ser expert em nada, claro. Se eu for para contratar um programador, eu contrato alguém de TI. Mas eu preciso de alguém que saiba, que trabalhe bem com a parte de planilhas, com a parte de dados, que saibam trabalhar, que aprendam rápido a usar um software, que tenham noção de a parte de dados geoespaciais,
Então, assim, não é especialista em nada, mas que tem que ter um conhecimento genérico sobre isso. Uma noção, né? Exatamente. Aparece algumas pessoas, assim, raras, como a gente tem aqui na equipe, que biólogos que são excelentes programadores. Mas é raro, e quando a gente aparece alguma coisa rara assim, a gente não perde tempo, né? A gente acaba porque realmente é mais difícil achar um perfil como esse, né? Exatamente. Legal, legal. E fora do Brasil tem muito mercado de trabalho. Pô, Esse legal. pessoal. Fora do Brasil, essa área de informação, ela é muito grande. Legal. Muito grande. Uma demanda, né? Uma demanda cada vez maior, né? Exatamente. Então, no começo aqui do CIBBR, a equipe quase toda era de fora do Brasil, porque não achavam profissionais. Então, assim, fora do Brasil tem muito especializada nisso já. E aqui a gente está começando porque agora que tem esse movimento de integração, de produção de informação, tem muito dado no Brasil, sim, né? Tem muito registro, e agora que nós estamos integrando e produzindo ferramentas, eu acho que tende a crescer cada vez mais essa área. Legal, então eu sou um estudante, estou ouvindo você falando aí na entrevista, estou ouvindo o podcast aí, e me interessei muito. Então, assim, eu estou no começo da graduação, e então eu quero tentar, mais como me formar, fazer um estágio, tentar um emprego aí com essa área. O que você recomendaria para o pessoal que está começando, focar ou não faz isso, ou faz aquilo? Quais são as recomendações para quem quer trabalhar nessa área? Bom, o conhecimento de geoprocessamento é fundamental, né? Não precisa ser um especialista em geoprocessamento, mas trabalhar com sistemas de informação geográfica, isso é muito importante. Talvez procurar fazer disciplinas eletivas sobre isso, né? Disciplinas eletivas, ou um estágio que envolva também a alimentação de sistemas de informação geográfica, aprender como coletar o dado em campo e colocar isso no sistema. Isso é muito interessante. Algumas instituições têm herbários, museus que já estão se informatizando. Então nós trabalhamos muito aqui com sistemas de gerenciamento de coleções biológicas. Tá. Então, assim, um estágio, de repente, num herbário, num museu, que estão se informatizando, saber como é que é o processo de informatização, quais são as ferramentas, as dificuldades, isso ajuda muito. Então, por exemplo, nós abrimos uma vaga aqui, na verdade reabrimos, abrimos de novo, agora que nós conseguimos uma pessoa que precisaria ter experiência com software de gerenciamento de coleções biológicas, como software de gerenciamento de herbários, por exemplo. Então, assim, tem vários disponíveis, algumas instituições do Brasil trabalham, inúmeras trabalham com isso. Então, ter uma experiência com isso é válido também. E trabalhar fortemente com, assim, conhecer mais análise de dados, como produzir alguma análise básica. Não precisa ser especialista, não precisa ser expert em análise, mas como estruturar melhor o dado, como produzir uma planilha, um pequeno banquinho de dados. De repente tem vários projetos que estágio nessa área, e para ajudar a fazer base de dados, ou planilhamento, ou compilação de dados, isso é importante. Às vezes na universidade que a pessoa tem alguma disciplina disso na computação, né? Alguma coisa assim que ele pode tentar fazer. Exato, de repente ele pode fazer. Essas áreas de interface, eu tô falando essa parte mais de informática que é que eu trabalho, mas as áreas de interface elas tendem a crescer muito, eu acho, né? Sim. É onde tem muitas oportunidades de mercado de trabalho e pouca gente que você encontra disponível. Se a pessoa tiver afinidade com uma área de informática, por exemplo, fazer algum curso, alguma disciplina na área de informática. Eu, por exemplo, quando estava no Unicamp, fiz introdução à programação, fiz algumas coisas por curiosidade. Isso vale a pena e ajuda as pessoas a buscarem mais possibilidades aí de mercado de trabalho e conhecimento. Mas saber, basicamente, trabalhar com essa parte de sistema de informação, né? Conhecer um pouco sobre o sistema de informação geográfica, estruturação de dados em planilhas e alguns softwares da área, principalmente de gerenciamento de coleções biológicas. Já é o caminho que ele quer andar, né? Já é muito. Cara, a gente não acha. Entendeu? A gente não acha. Tem vagas, inclusive, fora do Brasil, que a gente sabe que tem, né? Estão procurando pessoas desse perfil e realmente não acham. Tá em falta nisso. Fica a dica, né?
Porque geralmente demora-se para preencher essas vagas, já, até formar pessoas assim, né? Às vezes o cara pode pensar assim, mas até eu formar já vai estar um monte de gente. Não, se está em falta, vai ficar um tempo em falta ainda, provavelmente, né? Exatamente. Então, assim, nós estamos trabalhando com algumas instituições para promover cursos de capacitação e, de repente, mestrados profissionais também na área. Tem um mestrado da informática na USP, que trabalha com a parte nós chamamos de informática para a biodiversidade. Na verdade, é uma área nova, porque a área de bioinformática está muito ligada à genética, né? Sim, genética molecular e tudo mais, bioinformática. Mas o que nós trabalhamos aqui é um conceito de informática para a biodiversidade. E tem um mestrado e doutorado na USP, só que mais focado na parte de informática, que é para formar esse tipo de pessoa. Que legal. Né? Então, inclusive, conheço biólogos que estão fazendo mestrado e doutorado na Politécnica da USP com informática, mas trabalhando com biologia, que é a parte de dados. Então, assim, é uma área de interface nova que está surgindo. Então, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro também tem um mestrado profissional. Inclusive, eu vou dar uma parte de uma disciplina que é justamente para como profissionais podem utilizar as bases de dados na internet, como publicar, como consumir esses dados. A ideia é tentar formar pessoal qualificado para trabalhar com esse tema. Legal, então quem está interessado aí, corra atrás com as recomendações do... E inclusive tem oportunidades, Flávio, fora do Brasil, viu, para estágio e cursos, mestrados. Tem um site, quem quiser entrar, que é o GBIF, Global Biodiversity Information Facility. Ela é uma organização mundial que trabalha com a parte de disponibilização de dados, publicação de dados na web. É um volume gigantesco de dados do mundo inteiro, que tem mais de 600 milhões de registros. Nossa. E lá tem links para vários países, instituições, e vira e mexe aparece oportunidade. De estágio, né? Para estágio, cursos. Inclusive, estava aberto recentemente uma bolsa para alunos de graduação e mestrado que quisessem desenvolver trabalho na área de informática para a biodiversidade. Nós a divulgamos até aqui no Brasil, mas não apareceu ninguém. Então, assim, que queira que desenvolva ou queira desenvolver trabalho nessa área. Então, assim, é uma área nova, não tão nova fora do Brasil, mas que está entrando muito forte aqui no Brasil. E como é que vocês estão fazendo para divulgar esse serviço que o FCTI fornece entre as instituições de pesquisa e entre as universidades? Você acha que isso está bem divulgado? Está faltando alguma coisa? Como é que vocês estão? Não, ainda nós estamos engatinhando, né, da divulgação. É uma das coisas que nós temos que melhorar muito, porque na verdade o foco nosso agora, desde que eu entrei aqui, era reestruturar toda a parte de sistemas e a parte de apoio aos publicadores. Olha, para eu ter uma ideia, são mais de 93 instituições que nós damos suporte e publicamos dados. Então, assim, é muita coisa e nós estamos melhorando as ferramentas. Creio que a estratégia de divulgação e comunicação mais forte, assim, nós vamos ter no segundo semestre e no ano que vem. Nós vamos estar presente no Congresso Nacional de Botânica. Nós vamos ter um dia inteiro só do CIBBR. Inclusive, eu vou dar 2 palestras lá, se alguém tiver interesse. Então, assim, nós vamos começar a participar dos principais congressos, né? No ano que vem, talvez, zoologia, vamos ver, e ecologia. Então, a ideia é começar uma divulgação mais forte, principalmente com os usuários que vão consumir os dados. Alunos, mestrado, doutorado, alunos de graduação, enfim, pessoas que vão consumir os dados. Inclusive, o CIBBR tem uma preocupação que não é só para pesquisa. Então, assim, é para a sociedade em geral. Então, quem tiver interesse em saber se tem espécie ameaçada na cidade dele, quem quiser ver a foto, nós estamos numa ferramenta que nós vamos mostrando agora de imagem. Nós vamos lançar também uma iniciativa de ciência cidadã. Não é só para pesquisa, né? E aí, uma outra pergunta que pode ter ficado a dúvida para a galera, que é o seguinte. Bom, você, como muita gente, não gostava da parte acadêmica, saiu para a parte mais profissional, mais aplicada, beleza. Mas aí a pergunta que eu faço, assim, que talvez a pessoa que esteja nessa situação, na graduação, esteja pensando assim, apesar da faculdade não ter sido voltada para
mercado de trabalho é um pouco mais voltada para acadêmico, assim, né? Mas você acha que foi só perda de tempo? Ela te ajudou de alguma maneira? Que maneira ela te ajudou? O que foi que você pode falar para ele aí? Bom, a faculdade de nenhuma forma foi perda de tempo, né? Ali que foi a base de tudo. Eu aprendi muito na universidade, aproveitei muito o meu curso de graduação de todas as formas possíveis, né? Se não fosse a graduação, eu não teria saído de uma área e migrado para outra. É que muitas vezes também, e é uma percepção minha, né? As pessoas, elas não se deixam levar. Ela entra com uma ideia e fala assim, pô, não é isso que eu quero, e não olha muitas oportunidades que estão ao redor dela. Um experimento, então, né? Assim, um experimento. Então eu me deixei levar. Falei, não tem nenhum problema. Entrei para médica, fui para molecular e fui para área ambiental. Não vejo nenhum problema nisso. Não é o padrão. Algumas pessoas criticam. Bastante. Sempre vai ter alguém xiita, né? Exatamente. Então, mas eu nunca me incomodei com isso. Então, assim, me deixei levar e fui experimentando, fui conhecendo. Então, assim, eu tenho uma visão genérica, né? Isso te dá uma visão muito... Eu não me considero especialista em um assunto da biologia, mas eu tenho uma visão genérica. Eu consigo falar da parte molecular, eu consigo entender muito bem ambiental, compreendo um pouco da parte médica, enfim, dá uma visão generalista. Isso você é muito consegue legal. Conversar com os especialistas, né? Caso precise, né? Exato. Então, assim, e se a pessoa não quer área acadêmica, se ela tiver uma formação generalista, é muito melhor. Muito melhor. Porque as oportunidades de emprego, ela vai abrir um leque de oportunidades muito maior. Então, assim, a minha formação, apesar de ter focado depois em sistemas de informação geográfica, que hoje eu sou um pouco mais especialista, eu me considero totalmente generalista. Eu consigo circular por vários grupos de pesquisa. À tarde vou ter um grupo de pesquisadores sobre o processo de áreas prioritárias de conservação. Semana que vem eu vou estar falando da parte de micro-organismos. Então, Legal. assim, te dá um leque de oportunidade de mesmo, né? de oportunidade que você consegue circular por várias áreas, entendeu? Então, se o aluno não quer ser pesquisador ou acha que não tem esse perfil, porque a gente nunca sabe realmente são poucas pessoas que têm aquela certeza do perfil do que realmente quer, né? Mas se você não acha que não tem, você tem que experimentar e procura ter uma formação mais generalista possível. Legal. Isso só vai te agregar. Se você precisar procurar, enfim, aparecer uma oportunidade, você consegue seguir. Então, assim, eu fiquei um tempo trabalhando só como consultor. Se não tivesse uma formação generalista, eu não teria conseguido. Porque eu peguei consultoria para execução de plano de manejo, para revisão de produtos, textos científicos, até mapas de pontos de candomblé no Distrito Federal eu fiz. Que legal. Então, assim, eu fiz de tudo, entendeu? Então, assim, é uma formação extremamente generalista, mas naquela época foi muito importante para eu conseguir me manter. Sim, se a gente for pensar bem, para que alguém vai querer uma formação muito especialista? Porque é sempre um ganha e perde, né? Às vezes você precisa por alguma especificidade do seu trabalho. Aí beleza, você vai se especializar assim como você acabou tendo que se especializar em algumas partes aí do sistema, alguma coisa mas você vai se especializar mais tarde, mais velho, não na graduação. Exatamente. E na verdade eu continuo me especializando, né? Porque eu fiz a especialização, fiz o mestrado em geoprocessamento e tô aí com um doutorado meio... Engatilhado não, estou para finalizar já há algum tempo. Para finalizar um doutorado então. Também em geoprocessamento aqui na UNB. Então, assim, apesar de não ser a parte acadêmica especificamente, acadêmica, mas, cara, dá uma bagagem gigantesca isso, né? É um aprendizado. Então, assim, sempre que o aluno, enfim, queira aprender e, enfim, ter conhecimento, tem que ir atrás. Não é porque você vai fazer um mestrado, doutorado que você vai trabalhar na área acadêmica, não necessariamente. Não, e é legal você ter falado isso porque, às vezes, a pessoa vislumbra o mestrado, doutorado como um meio para chegar a algum lugar, né? Então, a parte acadêmica, eu quero
professor universitário, tá bom. Então você precisa fazer mestrado, doutorado para chegar nesse objetivo. O que você está me contando é o contrário. Você fez toda a sua formação, achou a sua profissão, começou a trabalhar na área, né? E depois achou necessário fazer especializações pontuais para melhorar a atividade profissional. Quer dizer, é o contrário, né? Então, exatamente. Então, se der tudo certo, vou terminar meu doutorado com quase 40 anos. Por quê? Porque o doutorado não foi o necessário para começar a minha vida acadêmica. Sim. Mas é uma coisa que ajuda, é importante, né, para mim, é uma coisa que eu aprendi muito, estou aprendendo, e inclusive como consultor isso ajuda também. Apesar de ter uma vida profissional já bastante extensa, né, você tendo mais conhecimento em algumas áreas sempre é importante. Sim, né? Sempre é importante. E a minha pós-graduação não foi em biologia, né? Eu fui para geografia e geoprocessamento. Então, não necessariamente a pessoa precisa fazer a graduação e continuar naquela área, né? Então, eu tenho amigos, conhecidos, inclusive, que estão trabalhando aqui, que são biólogos e fizeram mestrado na informática. E fizeram mestrado na parte de comunicação, educação, tem várias possibilidades. E quanto mais na área, como você está falando, de interface aí, né, que não fica numa caixinha certinho, né? Eu acho que as áreas de interface, elas são... Eu sempre gostei, né? Tanto é que o meu mestrado e o meu doutorado são sempre em áreas de interface de todos os sentidos, né? E eu acho que, apesar de, aparentemente, as pessoas não verem muito mercado de trabalho, ele existe. Ele tende a crescer e tem pouquíssimos profissionais. Quantos profissionais você conhece que tem uma boa interlocução em duas áreas do conhecimento? É difícil. Né? É difícil. E cada vez mais é solicitado a interdisciplinaridade. Então, é isso em todos os níveis, todas as profissões. Mesmo quando você for dar aula, você está dando aula da matéria que você é especialista, mas você dá exemplos de aplicação, de interface com outras áreas. Isso é fundamental. Essa questão que a ciência são caixinhas, para mim é lenda. Isso aí sempre gostei de biologia, né? Sempre gostei de matemática, sempre gostei de física, química. Então acho que a gente não pode ficar preso aos rótulos nem às caixinhas, não. Legal. Cara, pra finalizar, a última pergunta que eu queria fazer pra você é o seguinte. Qual foi a maior dificuldade que você teve no seu trabalho ou nos seus trabalhos, assim, você detectou, assim, que você, isso foi a maior dificuldade. Se eu voltasse atrás, eu faria diferente, ou recomendo pra alguém faça diferente, ou foi uma coisa que inevitável, qual foi? As dificuldades foram muitas, né? A gente não tem, assim... Acho que nem história de ninguém tem só facilidades, né? Foram sempre bem complicados e de preparação profissional, que talvez seja o foco da nossa conversa aqui, teria alguns assuntos que eu teria tido mais atenção. Por exemplo, legislação. Eu acho que eu tive que aprender muito isso sozinho, né? Toda a parte de legislação ambiental, legislação que é chato. Eu praticamente não gosto. Tem gente que gosta, tem facilidade. Mas é fundamental, entendeu? Você conhecer bem a legislação, saber bem isso. As relações interpessoais, relações políticas, cara, isso a gente aprende só na prática, né? E não tem uma preparação, né? Mas isso, somente onde eu estou hoje, que é um ambiente que dentro do ministério e tudo mais, a articulação política, não uma política, hoje em dia no Brasil a política está com um sentido muito negativo, né? Não estou falando desse sentido negativo que existe, eu quero distância, não é isso. Mas é como você fazer uma articulação para que um projeto seja bem sucedido, para que as coisas andem, para que as coisas realmente aconteçam. Então, esse aprendizado, ele foi levando muita pancada na cabeça, né? Sim, é só na prática. Então, só na prática. Mas se talvez tivesse um pouco mais de atenção com relação a isso, visto mais os exemplos de pessoas que estavam em volta, talvez isso ajudaria mais. Às vezes a gente quer chegar em algum lugar com extremamente boas intenções, principalmente quando é mais novo, né? Você chega, é formado, não, vou lá, vou fazer acontecer. E as coisas às vezes não são bem assim, né? Tem todo um processo, uma articulação, uma relação com pessoas que às vezes a gente não dá muito valor. E principalmente na biologia,
com foco num curso que é muito foco para pesquisa, que foi no meu caso na Unicamp, aí que a gente não dá valor mesmo para relações pessoais, né? Minha pesquisa, pronto, vou fazer acontecer. E quando você sai para o mercado de trabalho, você vê que tá tudo interligado, né? Que tá tudo As interligado. pessoas, Então, né? se você não tiver uma boa relação, se você tiver uma boa conversa, uma boa apresentação, você não consegue fazer nada. Então, por exemplo, uma reunião que eu vou ter amanhã, eu vou ter 15 minutos para apresentar um projeto que tem 300 páginas. Nossa. E eu preciso convencer. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou preparar isso? Então, eu tenho que fazer uma articulação, tenho que fazer uma preparação. Tem que comunicar então, bem, isso, né? comunicar bem. Então, esse tipo de preparação profissional que algumas graduações, às vezes as formações, o pessoal de engenharia, por exemplo, tem muito isso presente, né? Dentro do curso de graduação, de como se apresentar, como organizar, como fazer um network, como fazer uma dinâmica de grupo, essas coisas, fez muita falta para mim. A gente chegava querendo fazer acontecer, não, porque eu sei fazer isso e só arrumava inimizade, né? Então as coisas não são bem assim. Então é importante as pessoas se prepararem com essa visão mais profissional mesmo, de relações de trabalho. Muitas vezes você tem que trabalhar com pessoas que não são seus amigos, que são pessoas que às vezes não gostam de você, e você tem que trabalhar, você tem que se dar bem. Essas relações profissionais são bem complexas. Não, é interessante que assim, e como as pessoas que são acadêmicas, são professores como eu, como você sugere que elas resolvam esse problema da formação dos alunos? Que, por exemplo, uma das coisas que você falou, conhecimento da legislação. Várias universidades já estão botando a disciplina direito ambiental. Isso já melhoraria um pouquinho. Isso é legal, isso é legal. Outras, como a gente tem aqui, sistema de informação geográfico. Isso é bom também. Várias coisas que você falou isso. Só que isso são conteúdos, né? Essa parte não conteúdo, né, vamos dizer assim, que seria comunicação, que seria apresentar bem um seminário, uma coisa assim, seria como lidar com pessoas. Qual a sua sugestão da gente fazer isso no grupo? Uma coisa que sempre dá confusão e briga em curso de graduação é o famoso trabalho em grupo. Isso. É trabalho em grupo, em todos os níveis, sempre dá confusão. E é ali que o aluno tem que dar um valor muito grande para se conscientizar que o trabalho em grupo é extremamente importante e vai acompanhar pro resto da vida dele. Aquelas brigas que tem na equipe, que fulano fez de uma forma, o outro não fez nada, o outro ficou bebendo o trabalho todo e chegou no final. Enfim, essas brigas e situações de trabalho dentro dos próprios grupos, eu acho que é o grande aprendizado e é fundamental para que as pessoas saibam trabalhar em grupo e se profissionalizem com o tempo. Então, assim, esses trabalhos, eles têm que ser muito valorizados e tem que dar uma atenção a essas relações. Não tem como você monitorar ou como você induzir uma coisa ou outra, mas talvez se os professores pudessem perguntar se houve algum problema no grupo, se o trabalho do grupo andou bem, se houve discussões, se houve consenso, se não houve. Talvez estimular essa reflexão sobre como que o grupo se portou diante do trabalho e não só o resultado em si, eu acho que talvez ajude. Fazer essa reflexão do trabalho em grupo. Uma boa ideia, não tinha pensado nisso. Porque, cara, isso é o que dá maior confusão. As relações profissionais, elas se misturam com as pessoais. E se a pessoa não souber lidar bem com isso, lá na graduação, ela pode arrastar isso pro resto da vida dela. Por exemplo, inclusive eu estou fazendo seleção ainda para contratar mais pessoas aqui para a equipe. Uma das coisas que a gente analisa é o potencial da pessoa trabalhar em grupo. Então, assim, se entrar uma pessoa que não sabe lidar bem com o grupo, ou é muito individualista, ou muito fechada, ou expansiva demais, enfim, é como se a pessoa não sabe lidar, a gente evita. Que é uma pessoa que pode desestabilizar toda uma equipe, né? Sim, isso aparece no processo de seleção. No processo de seleção, com certeza. Entrevista, perguntas que a gente faz, a própria forma da pessoa se comportar, né? Se ela tá falando muito eu, fala, poxa, já é uma pessoa, né? Bem individualista. Então, assim, ou a pessoa às vezes é muito tímida. Então, esse trabalho em grupo, da pessoa saber se portar, trabalhar em equipe, eu acho que pode ser estimulado mais.
mas principalmente uma reflexão do próprio trabalho em si da equipe. Eu acho que isso ajuda que as pessoas consigam identificar os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, melhorar aqui, melhorar ali, né? Tipo, opa, eu estou precisando melhorar nisso, ou então eu sou muito centralizador, Sim. eu sou muito ausente, eu não dou feedback, enfim, umas coisas desse tipo. E uma coisa interessante que eu sempre falo nos trabalhos de grupo, que sempre dá confusão, como você falou, né? O que acontece? Os primeiros períodos, os alunos estão se conhecendo, e aí os grupos que dão certo tendem a manter, as pessoas que se dão bem tendem a fazer grupos juntas, como consequência. Exato. E eu sempre falo o contrário, gente. Tentem fazer grupos com pessoas que você não se dá bem também, com pessoas que você não conhece, porque quando você for fazer um emprego, você não vai trabalhar só com amigos, você não vai trabalhar só com pessoas. E aí, como é que vocês vão se vocês não treinaram com isso? Isso é uma coisa que eu estimulo, mas lógico que é estimulado e quase nunca cumprido, né? Porque é muito mais fácil. Não, é verdade, mas é difícil, né? É difícil ter que dar isso, mas é importante que as pessoas terem consciência disso no começo da vida profissional. Claro que, tipo, na graduação e nos trabalhos de grupo, o pessoal quer entregar o melhor resultado e ter o melhor sucesso ali da nota, né? Mas o trabalho em si de grupo é um grande aprendizado. Sim. Né? Isso vale a relação entre as pessoas, a organização, como lidar com as divergências entre opiniões, divergências entre perfil, entendeu? Então, assim, tem que colocar a pessoa certa, com o perfil certo, para fazer aquilo que ela consegue fazer, entendeu? Então, assim, divisão de trabalho, tudo isso é importante. Sim, o começo da liderança também ali, né? Quem tá liderando o grupo. Exato, né? A liderança. Liderança não é mandar, né? Você é mais ouvido que você tá mandando, é você organizar a casa. Tudo isso é um aprendizado. Então, mais o exemplo do que a fala, né? Exatamente. Então a gente pega, eu já tive vários chefes que não eram chefes, né? Que eles tentavam só mandar e não dava certo. Sim. Então, eram chefes, mas não eram líderes. A liderança, exatamente, não eram líderes. Então, é a diferença entre o líder e o chefe, né? O próprio nome já diz. Então, hoje a gente precisa de líderes, pessoas que unem as pessoas, organizam processos, que façam com que a harmonia do grupo funcione melhor. Então, talvez uma sugestão é que após os trabalhos de grupos, né, tem essa reflexão mesmo. Tipo, foi legal, não foi? Foi ruim, não foi? O que foi ruim? Uma lavagem de roupa suja para ver se que cada um pode melhorar, né? Talvez o que você pode melhorar, né? Entendeu? E ver que aquilo é importante. Eu odiava trabalhar. Porque era sempre uma briga, era sempre complicado, era sempre difícil e é difícil. Mas é extremamente importante. Rafael, tem mais alguma coisa que você queira falar? Bom, acho que eu já falei bastante coisa, assim, de interessante. Assim, eu dei um exemplo aí da minha trajetória, como eu falei, bastante heterogênea, bastante diferente das demais. Acho que pessoas que estão em dúvida se é isso que elas querem mesmo, ou não estão enxergando o mercado profissional, mais uma vez, permitam a conhecer, vão atrás, não tenham medo de mudar de ideia ao longo do caminho. Tudo que uma pessoa aprende jamais é jogado fora. Coisa que eu aprendi no colégio técnico, lá atrás, né, na parte de eletrônica. Eu jamais esqueço do jogo fora, sempre aproveito em alguma coisa da minha vida profissional ou pessoal. A graduação ela é sim extremamente importante, que você vá mudar de área, vá mudar para outro tema, enfim, de trabalho. E às vezes as pessoas acham que por estar fazendo uma graduação ela vai ser eternamente aquilo ali. Não, depois você pode fazer um mestrado em outra área, pode atuar em uma outra coisa. Tenho grandes amigos que viram fotógrafos profissionais de vida silvestre, enfim. Tem várias possibilidades, né? Cabe a cada um correr atrás e traçar o seu caminho e abrir as oportunidades. E o pessoal que tiver em dúvida, quiser alguma sugestão também, opinião, pode entrar em contato direto comigo. O e-mail está lá na página do CIVBR, pode entrar. Meu e-mail do CIVBR, rfonseca@civbr.gov.br. Pode entrar direto comigo, que eu puder ajudar, estou à disposição. Legal, vou deixar todos esses links aí no post, que quiser depois já entra direto em contato, beleza? Então, obrigado aí, Rafael, agradecer aos ouvintes também, despedir de todo mundo. Falou, até mais, tchau, tchau, gente.